Lembra do docetismo? Doquel, semelhança de homem, mas não era homem. Então é como se fosse um fantasma, né? Um ser divino que tinha uma aparência humana, mas não era realmente humano. Então essa era a ideia do monofisismo. O nestorianismo, ele surge no século V, um pouquinho além, com Nestório. Nestório era um líder da igreja cristã, era um bispo. Jesus era divino e humano, mas separadamente. Qual que é a grande ideia? As naturezas humana e divina de Jesus foram completamente separadas na encarnação. Maria era a portadora do Cristo, não a portadora de Deus. Meus irmãos, com relação a Maria, a gente sempre tem, os católicos mesmo têm uma dificuldade com relação a isso. Se Jesus Cristo, ele tem a natureza divina e a natureza humana, então qual é a lógica dentro da concepção católica? Jesus, ou Maria, é mãe de Deus. Jesus não é Deus? É ou não é? É. Jesus não nasceu de Maria? Então, Maria é mãe de Deus. Só que quando você fala que Maria é mãe de Deus, você está dando a Maria uma posição divina. Na verdade, o que acontece? Maria tem uma expressão no latim, usada nessas épocas aqui, Maria como Theotokos. Essa palavra significa a portadora da divindade. O Filho de Deus, que estava sendo gerado no ventre de Maria, ele tinha uma natureza divina já no ventre? Sim, tinha. Mas ela era uma portadora da divindade e não uma geradora da divindade. São coisas diferentes. Ela não gerou o ser divino de Jesus. Ela portou, ou seja, ela foi um receptáculo. Ela, durante 9 meses, ela teve a divindade de Jesus, ou a divindade do Cristo, dentro de si, mas ela não gerou a divindade. Ela gerou a humanidade de Jesus Cristo. Ela gerou a parte humana. Então, ela é mãe de Cristo? Sim, ela é mãe de Cristo. Mas ela não é geradora da divindade. Isso é muito importante que se entenda. O argumento deles é: as naturezas humana e divina não podem ser misturadas. Meus irmãos, é sempre importante entender isso. Jesus, ele tem uma natureza divina, uma natureza humana. Uma não se funde na outra, uma não se confunde na outra, uma não absorve a outra. As duas naturezas vivem em comunhão na mesma pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, todas essas últimas heresias, eles tinham dificuldade de entender como que duas naturezas poderiam viver juntas numa única pessoa. Então, ora um exalta demais a humanidade, ora um exalta demais a divindade, e eles tentam fazer uma racionalização da pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Alguma dúvida aqui, meus irmãos? É muito importante que nós tenhamos isso bem claro na nossa mente, ok? Então, é como se nós tivéssemos ali duas unidades separadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O nestorianismo defendeu isso, mas isso foi rechaçado pela igreja que debruçava sobre a Escritura. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Esse livro... Opa. Deu aquele... cair energia é problema. Em Arujá é muito parecido com Guarulhos. Quando cai energia é muito fácil, é só mudar o tempo, lá cai energia. Aqui é assim, não é? Só chover, cai energia em Arujá. É muito ruim lá. Essa região aqui é muito mal servida pela... Não sei se aqui é Eletropaulo de vocês, acho que não, né? Bandeirantes, né? Eletropaulo existe ainda? Existe? Não aqui, né?
Mudou para Bandeirantes? Acho que é isso mesmo. Bom, deixa eu adiantar um pouco para vocês aqui, depois vocês vão ver a figura lá. Existe um livro chamado Teologia Sistemática, do Franklin Ferreira e Alan Miatti. Eu tenho esse livro, é um livro muito bom, uma teologia sistemática muito boa, simples. E lá nós temos a Declaração de Fé da Calcedônia. A Declaração de Fé da Calcedônia, ela tratou dessas questões a respeito da natureza da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ela foi feita em 451 depois de Cristo. Eu vou ler para os irmãos para vocês compreenderem. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas. Então, ele tem a natureza divina e a natureza humana. Inconfundíveis. Uma não se confunde com a outra. E imutáveis. A natureza divina não se transforma em natureza humana e vice-versa. Inseparáveis e indivisíveis. Não dá para fazer divisão. Você não pega a pessoa do Senhor Jesus Cristo e divide em duas. Não é possível isso. A distinção da natureza, de modo algum, é anulada pela união. Então, as naturezas são distintas, mas são unidas. O fato de elas serem unidas, as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, não fazem com que elas percam as suas identidades. Mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Destrava aí. Aqui, ó. Eu estou lendo aqui, ó. Concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Hipóstase, que é a palavra grega, você não precisa guardar isso. Isso aí é muito técnico, mas só para você entender. Meus irmãos, eu acho muito engraçado. Não seguir por... É super interessante aquela revista? Não siga Super Interessante, Galileu, Fantástico, programinha de televisão, National Geographic. Meu irmão, não faça isso. É cultura inútil. É cultura inútil. É gente que não conhece nada de teologia, absolutamente nada, não conhece de história, não conhece a história da igreja, tentando falar de assuntos que não dominam. É cada bobagem que eu vejo nesses meios de comunicação, principalmente esses programinhas tipo Ana Maria Braga, aquela... Fátima Bernardes, como é que chama aquela outra? Alguém falou aí? Tem uma outra lá, que é uma grandona que foi mulher do Mick Jagger lá. Luciana Gimenez. Meus irmãos, pelo amor de Deus, isso aí é de uma ignorância, é de uma estupidez que não tem tamanho. Então, cuidado quando você ouve alguma... Quando esses camaradas, todos esses veículos e outros ainda, falarem de algum assunto, você tem que saber as fontes, aonde eles foram procurar. Meus irmãos, aqui, 4, 5 séculos... Gente do mais alto gabarito, gente crente, gente que conhecia o grego, o hebraico com profusão, gente que conhecia a filosofia grega, gente que conhecia a cultura, gente erudita, pensou sobre esses assuntos. Então, não fique pensando que, de repente, desculpa a palavra, um Zé Mané qualquer aparece na história e fala umas barbaridades e não sabe de nada do que aconteceu. Então, cuidado com a sua fonte de informação. Você pode... Agora pode ser um pastor falando, né, que a Bíblia precisa ser... Sim. O Ed René Kivitz. Ed René Kivitz, eu conheço ele há muito tempo, viu, Samuel? É batista. Mas ele não tem nada mais a ver com a Convenção Batista, tá?
é um batista independente, que a gente chama. Ele é um herege há muito tempo. Não é de agora, não, mas agora ele está botando mais as asinhas fora. Meus irmãos, o que eu quero mostrar para os irmãos é que essa época, essas centenas de pessoas que se debruçaram sobre esses assuntos, eram gente séria. Não era gente que estava pensando em sair no fantástico. A maioria desses programas que passam, principalmente na televisão aberta, são programas de baixíssimo nível. Baixíssimo nível. Apelativos, popularescos, tem muito pouco conhecimento ali. Então, não se guiem por isso. Você pode até ter dúvida, você pode até surgir uma pergunta interessante. Procure as fontes. Tudo para você tem que fazer muito sentido. Dúvida você pode ter, meu irmão. Eu não tenho problema nenhum com dúvida. Se tem uma pessoa que, na minha vida cristã, quando eu me converti lá em 1981, em Guaratinguetá, estudante de engenharia, se tem uma pessoa que questionava tudo, era eu. E até hoje eu me faço muitas perguntas. E não tem problema nenhum com isso. Você precisa... Olha, alguém me falou, foi o Beto, né? Você me falou semana passada, não foi? Como é que é aquela frase que você falou? Foi você que me falou das perguntas? Quem não faz... Exatamente, é isso aí. O que move o mundo são as perguntas. E a teologia também. Por que a teologia dos 5 primeiros séculos ela cresceu tanto? Porque havia muita dúvida, havia muita pergunta, havia muito questionamento. E essas coisas, meus irmãos, eram debatidas durante anos. Não era uma reuniãozinha. Fazia uma reunião aí de 2, 3 horas para resolver um assunto. Não era assim, não. Haviam concílios ali que demoravam anos, meses, discutindo, conversando, era muita conversa mesmo. Então, não pense que, de repente, aparece um filósofozinho qualquer por aí e ele descobriu a pólvora. E, normalmente, as críticas são, a igreja criou muitos dogmas nos 4 primeiros séculos e escondeu a verdade do povo. Mentira, mentira. Não é verdade isso. Historicamente, isso não se sustenta. Então, você pode acreditar em mim, se você não acreditar em mim, faça as perguntas, procure, porque eu fiz todas essas perguntas, para mim mesmo. Eu queria saber muito se, no que eu estava entrando, se tinha realmente plausibilidade, razoabilidade, se aquilo lá satisfazia o meu ceticismo. E eu era muito cético. Eu tinha muitas perguntas. Então, não tem problema, viu, Luan? Se você, como jovenzinho, né, você tem muitas perguntas, não tem problema nenhum. Vá atrás das respostas. Um pai judeu, quando a criança volta da escola, como é que a gente faz quando um filho nosso volta da escola? E aí, filho, o que você aprendeu hoje? Não é mais ou menos assim que a gente fala? Ele tem a tendência de fazer isso, né? A Flávia vai falar para o Isaquinho, né? Quando o Isaquinho voltar da escola. E aí, Isaac, o que você aprendeu hoje? O pai judeu não faz essa pergunta. O pai judeu fala assim, filho, quais foram as perguntas que você fez na escola hoje? Quais foram as perguntas que você fez na escola essa semana, Luan? Se você não fez pergunta nenhuma, você não aprendeu nada. Porque é a partir da dúvida, é a partir da dificuldade, é das perguntas que você faz, que você vai ter as suas melhores respostas. Então, a frase que eu aprendi com o Beto domingo passado, eu não decorei, mas eu guardei o sentido, é muito importante. E é isso que faz o mundo ir para frente, meu irmão. Inclusive o mundo da teologia. Hoje, a igreja está sendo questionada por ideologia de gênero, a questão da homossexualidade. A igreja cristã, hoje, no mundo, ela é questionada de várias formas, só que as perguntas são outras. E é importante que se façam essas perguntas, porque a gente tem que ir atrás das respostas.
Aham. Quem já assistiu um filme aqui, bem antigo, mas bem antigo mesmo, chamado Yentl, com a Barbra Streisand? Alguém conhece Barbra Streisand aqui? Ana? Só Ana? Cantora. Barbra Streisand, não só cantora, ela é produtora de filmes, é produtora cinematográfica e atora. E a Barbra Streisand é interessante porque ela é judia. E ela sabe dessa cultura. E ela produziu um filme onde ela é a atriz principal também, chamado Yentl. Y-E-N-T-L. Yentl. Assistam esse filme. Você vai entender o que eu acabei de falar aqui. Na Idade Média, como na Idade Antiga, os judeus, em muitas partes do mundo, não ensinavam as mulheres. Às mulheres não era dado o ensino. Só que a Yentl, nesse filme, e você vai ver isso logo no início, eu não estou dando spoiler para você, ela era uma mulher, o pai dela era um rabino, e que gostava muito do conhecimento. E ele nunca limitou o conhecimento para sua filha, ela era a filha única. E a Yentl tinha um desejo por aprender assim impressionante. E aí, daí para frente eu não vou contar para você, senão vai perder a graça o filme para você. Mas assistam esse filme que você vai entender o que eu estou falando. Perguntas, meus irmãos. Isso move não só o mundo teológico, move a ciência, move a tua vida, move o conhecimento. Faça perguntas, tenha dúvidas. O Samuel ia falar? Esse Cristo, né, que causa tanto discussão, Deus e homem separado e tal, na eternidade, o salvo vê Cristo e vai ver a Trindade. Viver com a Trindade. Eles vão olhar na pessoa do Filho, Deus e homem ao mesmo tempo. Sim. Aí deixa de ser homem. Não, de jeito nenhum. Por toda a eternidade, Deus e homem. Infinitamente. Ele assumiu a natureza humana. Nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo, e no Senhor Jesus Cristo, glorificado, com o corpo glorificado, você vai ver ali a própria Trindade. Você não vai ver o Espírito Santo e nem o Pai. Nunca nós vamos ver. Nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo. Por isso que fala em Colossenses que ele é exata expressão do seu ser, do ser de Deus. Ele é realmente a imagem do Deus invisível. Essa é a grande tese de Colossenses. Depois vocês podem meditar em Colossenses, vocês vão ver isso. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, ele vai continuar encarnado pelo resto da vida. E nós vamos ter esse corpo aqui glorificado, ressuscitado e glorificado. Nós não vamos virar fantasminhas no céu voando com a arpinha tocando. Isso é coisa da Idade Média. O ensino bíblico nunca foi esse. Nós vamos viver nesta terra restaurada fisicamente e nós vamos ter este corpo que já não vai adoecer mais, não vai morrer mais, mas vai ser físico sobre essa terra. Vai ser uma outra dimensão, meus irmãos. É difícil porque a Bíblia não dá muitos detalhes a respeito disso, mas essa é a realidade. Nós não vamos virar espíritos desencarnados. Assim como o Senhor Jesus Cristo nunca vai deixar sua humanidade. Nunca. Nunca. Infinitamente. E olha que interessante. Nós vamos olhar por toda a eternidade para as mãos de Jesus que foram perfuradas por nós. Nós vamos nos lembrar, meu irmão, símbolos. O Beto falou uma coisa importante, agora eu lembrei. Eu vou fazer um parênteses aqui para você entender onde eu quero chegar. Lembra quando Jesus, quando encontra os discípulos no caminho de Emaús, ele diz para eles, olha, lá na lei de Moisés, nos profetas e os salmos testificam de mim?
Lembra quando ele fala isso? Todo mundo lembra? Jesus está falando assim para aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús: olha, o Antigo Testamento fala de mim o tempo todo. Mas quando você olha para o texto que o Beto leu, você ouviu falar de Jesus ali? Não. Ué, então, o que está errado aí? Será que Jesus falou alguma coisa exagerada? Não. O que está acontecendo ali no tempo de Neemias? Jerusalém, a grande Jerusalém, a promessa de Deus para o povo de Deus, estava em ruínas. O povo sofrendo em cativeiro. O Neemias e o Esdras, os 2 livros, eles apontam para a redenção que Jesus vai trazer para o seu povo. Na verdade, meus irmãos, nós estamos em exílio hoje. Nós estamos no exílio. Esse mundo que a gente vive é o nosso exílio. Nós temos tudo aquilo que poderíamos viver na plenitude? Não. Por isso que há 2 pregações atrás, ou na pregação do domingo passado, eu lhes falei, o Espírito Santo que está em nós, ele faz-nos gemer. Nós gememos por quê? Porque a gente experimenta coisas maravilhosas, mas nós não temos na plenitude. Então veja, o Neemias, ele aponta por um Cristo que sai da sua posição confortável, segura, como copeiro do rei. Ele fica triste pelo seu povo em cativeiro. Ele intercede junto ao rei. Rei, será que o senhor me dá uma folguinha aí, um tempo, um sabático, para eu ajudar o meu povo lá? Ó, a terra do sepulcro dos meus pais está caída. Será que eu posso ir lá? E isso, meu irmão, é um tipo de redenção. Então, veja, Deus está dirigindo a história para redimir o seu povo e para restaurar Jerusalém. Mas, quando você vê a Bíblia como um todo, o que você enxerga? Mesmo aquela Jerusalém lá, ali não é o objetivo final de Deus. Da onde vai vir a Jerusalém perfeita? Quem poderia me dar um chute aí? Da onde vem a Jerusalém perfeita? Quem que está preparando a Jerusalém perfeita, Samuel? Cristo. Ele vai trazer a Jerusalém perfeita. Mas ele vai trazer para onde? Para um céu etéreo, assim? Para essa terra. Então, quando você lê Esdras e Neemias, eles estão cheios de símbolos, apontando para o Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Então, quem que vai ser o maior símbolo no novo céu e na nova terra? Nós vamos ter estátua lá para adorar? O maior símbolo que nós vamos ter no novo céu e na nova terra é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque você sempre vai vê-lo com as marcas nas mãos. E você vai lembrar, eu estou aqui por causa dele. Ele morreu por mim. E você nunca vai chorar pelos seus pecados passados, não. Nunca. Você não vai ficar lá, mas as coisas que eu fiz lá na terra, quando eu estava nessa vida aqui, né, as coisas que eu fiz. Não, você não vai sofrer com isso. Mas você nunca vai esquecer que você foi um redimido. Você sempre vai olhar para o Senhor Jesus Cristo, você vai ter talvez um sentimento misto. Você vai ter muita alegria, você vai ter um louvor por Ele, um amor por Ele, incomparável, como a gente nunca teve por nada nesse mundo. E ao mesmo tempo você vai falar, Ele me redimiu, Ele me redimiu. A cruz, por isso que eu digo para os irmãos, a cruz de Cristo é o centro da história humana, e sempre será. Porque quando você olha para a cruz, você está olhando para aquele momento decisivo da história humana, onde Ele redime a nossa vida. Ele redimiu. Exatamente. Nós não vamos ter tristeza, dor, nenhum sofrimento, nós não vamos ter arrependimento, nada disso, mas nós nunca vamos nos esquecer, foi por Ele que eu estou aqui. Então, Ele é o símbolo. Senhor Jesus Cristo, meu irmão, é o centro da história, é o centro do universo.
Deus fez o universo todo para a glória de Jesus, para a exaltação do Senhor Jesus Cristo. É Ele que dá razão para a nossa vida. Ok, vamos voltar para o ponto aqui. Eu me desvio, né? Fico empolgado aí e vou longe. Bom, continuando aqui, ó, nesse ponto. Não dividido ou separado em duas pessoas, né? Ele não está separado em duas pessoas, ele é uma pessoa só. Mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, o Verbo, a palavra de Deus, né? Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos padres nos transmitiu. Não estranhe. Você fala, oi, padre, viramos católico? Agora não. A palavra padre, meu irmão, é simplesmente a palavra latina para pai. Então a gente fala os pais da igreja, são os nossos primeiros grandes teólogos, tá? Só isso. Aqui embaixo. Na versão latina, tem essa palavra inconfuse, ou sem confusão, ou sem mistura. É uma expressão usada contra o eutiquianismo. Lembra do eutiquianismo que a gente acabou de ver, ou o monofisismo, que sustentava que a encarnação fora o resultado da fusão do divino com o humano. Não houve fusão do divino com o humano. Houve uma união. Ok? Mais uma vez, as duas naturezas são indivisíveis. Na versão latina, indivisive. Opa! Aqui, ó. Eu estou aqui agora. Indivisive, indivise, sem divisão. Expressão que visava combater o nestorianismo, que separava as duas naturezas de Cristo, afirmando ser a sua união apenas moral, simpática e afetiva. Não foi isso. Foi realmente uma união completa. Esse parágrafo 2 nós já lemos, né, mas eu vou repetir só o que está em vermelho aqui para vocês firmarem esse conceito. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Então, você tem uma pessoa só, com duas naturezas, sem conversão, não houve conversão de uma natureza em outra, sem composição e sem confusão. Não há nenhuma dessas coisas nas duas naturezas do Redentor. Ok? Dúvida aqui, meu irmão? Você não pode sair daqui com dúvida. Não pode. Isso aqui é muito importante. Hipóstase é subsistência. É a palavra que foi criada não por causa dessa questão. Essa palavra foi criada por causa da Trindade. A Trindade, não é o assunto nosso aqui, a Trindade ela foi um questionamento logo no início. Como é que um ser em três pessoas? Aí usaram-se essa palavra no grego, hipóstases. O que é hipóstases? É a mesma essência, a mesma substância. Então, ele está dizendo assim, olha, o Senhor Jesus Cristo, ele tem duas naturezas, mas uma única pessoa. A Trindade, você tem três pessoas em um único ser, em uma única hipóstase, uma única subsistência ou substância. Ok? Então, por isso que o Pai é divino, o Filho é divino, o Espírito é divino. Eles são uma deidade. A gente chama na teologia deidade, é uma única divindade, só que tem três pessoas. O Senhor Jesus Cristo, ele é uma única pessoa com duas naturezas. Ok? O próximo slide, ele fala lá do Theotokos, tá? Eu já falei para vocês, acabei de falar agora há pouco, quanto à humanidade de Jesus. Então, Maria foi portadora
da divindade, mas não geradora da divindade. A doutrina católico-romana, meus irmãos, eles erram aqui flagorosamente, porque eles dão a entender que Maria, ela tem uma certa divindade. Por isso que os católicos oram a Maria, como se Maria fosse uma corredentora, uma comediadora. Ela é mediadora junto com Jesus. Esse não é o ensino bíblico, nunca foi. Opa! Deu uma zebrinha ali. Por exemplo, vai aparecer um slide aqui para vocês, uma afirmação de Santo Afonso de Ligório, um cara antigo aí, não é muito conhecido. Olha o que ele escreveu. Tudo quanto pudermos dizer em louvor de Maria é pouco em relação ao que merece por sua dignidade de mãe de Deus. Essa é uma frase com vários erros teológicos e gravíssima. Isso foi escrito por um católico chamado Santo Afonso de Ligório. Está aqui, ó. Não sei se você consegue ler aqui pequenininho. É o nome do camarada. Tudo quanto pudermos dizer em louvor de Maria é pouco em relação ao que merece por sua dignidade de mãe de Deus. Não, ela não é mãe de Deus. Ela é mãe da natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Ela é portadora da divindade do Cristo, mas ela não é mãe de Deus. Ela não gera a divindade de Cristo. Nunca gerou. A gente pode inventar, então, sendo assim, pode inventar que o papel é o pai da palavra. O Samuel, eu admiro o Samuel, que ele tem uma mente privilegiada, viu? Graças a Deus pela sua vida, Samuel. Ele tem uma mente privilegiada, é isso aí. Você deveria fazer filosofia, viu? Você tem uma mente muito boa, verdade mesmo. Eu gosto muito, mas não vai Não, mas a sua cabeça é boa. Pode ter certeza que você ia se dar bem, viu? Realmente, Samuel, é isso aí. outra coisa, o Padre Bento, ele chegou a falar em fazer Maria, fazer um concílio lá, uma convenção para Maria se tornar parte da Trindade e fazer uma tetra-unidade. Ele chegou a falar isso, depois ele acho que parou de falar. Outra loucura. Samuel, isso aí talvez não foi o Bento XVI que inventou, mas isso já é um movimento dentro da Igreja Católica que já vem correndo há bastante tempo. A tentativa de colocar Maria como se fosse em vez de trindade, né, uma quatriunidade, não sei se é a palavra certa, né, como realmente elevando Maria à divindade. Isso, a maioria dos católicos não aceita isso não, tá? Eu não chegaria nesse absurdo de falar isso, mas que tem muito católico que já pensou nisso, já. Isso seria uma blasfêmia, assim. Por isso, até porque muita gente é contra, né? Porque isso seria uma loucura completa, né? Muito bem. O livro Razão da Esperança, do reverendo Leandro Lima, ele nos diz ali: a mãe de Deus, Theotokos, quanto à sua humanidade, o mesmo e único Cristo, Filho, Senhor, unigênito, conhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação, sendo a diferença das naturezas, de modo algum, anulada por causa da união, mas sendo a propriedade de cada natureza preservada e reunida em uma só pessoa e em uma só hipostasis, subsistência, não separado ou dividido em duas pessoas. Ok? Dúvida aqui, meu irmão? Você não pode ter dúvida aqui, tá? Ok. Bom, no parágrafo 2, a gente já havia lido
que o Senhor, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Veja bem, meu irmão, o Senhor Jesus Cristo, ele não é filho do Espírito Santo. Preste bem atenção nessa expressão. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque ninguém na humanidade tem uma natureza divina e humana ao mesmo tempo. Então foi algo sobrenatural, algo que o Espírito Santo realmente participou pelo poder do Espírito Santo. Claro que foi o próprio, a Trindade estava agindo ali. O Deus Filho, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. A própria Trindade, mas é normal você ouvir no Novo Testamento pelo poder do Espírito Santo. Mas não foi o Espírito Santo que gerou Jesus. Esse é um detalhezinho que às vezes pode trazer confusão. Onésio Figueiredo, que eu tive o prazer de ter sido meu professor, já falecido alguns anos atrás, foi pastor da igreja Ebenezer, ali em São Paulo. Ele diz na sua obra: foi a segunda pessoa trinitária, o Senhor Jesus, ou o Filho de Deus, que tomou sobre si a natureza humana por exclusiva decisão e ação próprias, não por doação de Maria. Maria não doou nenhuma natureza divina ao Senhor Jesus. A humilde e humaníssima serva de Deus. Então, o Onésio de Figueiredo, ele era um ótimo teólogo, muito bom teólogo mesmo. Tinha um conhecimento teológico absurdo. E ele era um grande apologista, né, da fé evangélica, da fé protestante, e ele batia firme mesmo nessas doutrinas católicas. Continuando ele, foi o Trino Deus que operou o milagre da encarnação, que eu acabei de lhes falar, usando um veículo humano, Maria, que teria de ser uma mulher, o único meio de reprodução da humanidade. Não tem como você, inclusive hoje, né? Você pode ter, como é que chama? Oi? Inseminação, mas você precisa da mulher, né? Você pode ter até como é que chama? Inseminação in vitro, né? Mas você precisa do material genético da mulher. Isso até hoje é assim, não funciona de outro jeito. O único meio de reprodução da humanidade e a incondicionada escolha divina recaiu sobre Maria. Mulher alguma pode conceber um ser divino. Foi Deus, portanto, quem assumiu a humanidade, retirando-a de uma mulher, amostra e modelo de todas as mulheres. Por isso, meus irmãos, nós honramos Maria? Claro que honramos. Nós respeitamos Maria? Claro que respeitamos. Maria foi uma mulher agraciada por Deus, escolhida por Deus. E se você não fizer isso, você está pecando contra Deus. Porque Deus escolheu Maria. Então você não pode desonrar Maria, não pode falar mal de Maria, não brinque com a figura de Maria. Porque se você fizer isso, você não está ofendendo os católicos, você está ofendendo a Deus. Mas nós não oramos a Maria. Nós não adoramos Maria. Nós não pedimos nada a Maria. Porque também, se você fizer isso, você está desonrando a Deus. Oi? Sim. Sim. E isso é uma questão, isso não é uma questão unânime na Igreja Católica, viu? Tem católicos que não fazem isso, porque sabem que está errado. É aquilo que eu expliquei para vocês na semana passada. A questão da tradição é a questão da palavra de Deus. Tem católico que se incomoda com essa questão da tradição sobre a palavra de Deus. Então, eles não aceitam fazer culto a Maria, adorar Maria, orar a Maria. Isso é pecado. Você ofende a Deus com isso. Agora, alguns evangélicos
com uma visão estreita e com pouco conhecimento da Escritura, começam a ofender Maria, achando que com isso vai ofender os católicos. Não, você ofende a Deus. Então não é nem um lado nem o outro, você tem que olhar para a palavra de Deus. Mas ela era humana tanto quanto todas as demais. Aliás, se ela não fosse autenticamente humana, dela Deus não retiraria a humanidade do Filho, e esse não seria verdadeiramente homem. E Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Meu irmão, você tem que ter sabedoria quando você falar com um católico que é devoto de Maria. Não adianta você chegar lá e já falar assim, não, Maria é isso, Maria é aquilo. Se você falar isso, você rompeu o processo de comunicação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você estiver conversando com um católico a respeito disso, você pode falar assim para ele, olha, nós, na igreja presbiteriana, nós obedecemos Maria. Você acha estranho isso? Meu irmão, uma das poucas coisas que Maria falou no Novo Testamento, falou assim, ó, quando ela se refere ao seu próprio filho, ela fala assim, ó, façam tudo o que ele vos disser. Lembra disso? Maria falou, façam tudo quanto ele, o filho, vos disser. Maria reconheceu que Jesus era de Deus. Então você obedece Maria? Claro que você obedece Maria. Porque ela falou, a única frase que ela falou na Escritura, façam tudo o que ele vos disser. Então, se você quer ter uma abertura por uma pessoa devota de Maria, você pode falar isso tranquilamente. Falou, não, lá na igreja presbiteriana a gente obedece Maria, sim. Porque a própria Maria falou que nós deveríamos obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Então você não está desobedecendo Maria. Por quê? Porque Maria nunca desobedeceu a Deus, meu irmão. Maria não desobedeceu a graça que ela recebeu. Ela reconheceu a divindade do seu próprio filho. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não vai ser católico por causa disso. Ou idólatra, ou mariólatra, né? Diga, Beto. Exatamente. Maria foi uma cristã. Então você não precisa ter problema com Maria, não. Você só precisa ter sabedoria para trabalhar o assunto, tá? Ainda, no parágrafo 2, diz que essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esse é o Senhor Jesus que nós adoramos. E ele nunca mudará. Ele sempre será verdadeiro homem e sempre será verdadeiro Deus. Ok? Onésio Figueiredo ainda diz: Deus, ao encarnar-se em Cristo Jesus, assumiu a natureza humana sem nenhum prejuízo da natureza divina. O Filho de Deus não deixou de ser menos Filho de Deus do que era. Deixa eu continuar só a última frase dele aqui. Assim, por um milagre da intervenção do Deus Todo-Poderoso, ou do Todo-Poderoso, o Verbo encarnado tornou-se verdadeiramente homem, continuando a ser verdadeiramente Deus em uma só pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. Lembre-se que Cristo não é o nome, Cristo é um título, é o Messias, o ungido. E, portanto, veja, tudo isso, meu irmão, porque nós estamos trabalhando a questão o Jesus Cristo como mediador, o nosso mediador. Por isso, ele é o único mediador entre Deus e os homens.
Não pode ter outro mediador. Maria não pode ser mediadora. Nenhum outro ser pode ser mediador. Só Jesus Cristo. Por isso que Timóteo, né, nós lemos esse trecho aqui, ó, esse versículo, 1 Timóteo 2,5, nos afirma claramente: Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Porque Ele é Deus e Ele é homem. Vocês entendem por que às vezes a gente tem que dar toda essa volta teológica, explicar todos esses detalhezinhos para a gente ter claro isso? Porque você não pode ter dúvida que Jesus Cristo é o seu único mediador, Salvador, Senhor. Só Ele poderia sê-lo. 10h30, meus irmãos. Então, o relógio continua certo, né? Tá. Vamos parar por aqui. A gente entra nesse próximo quadro aqui na semana que vem. Perguntas, dúvidas, acréscimos?